Feira da Agricultura Familiar de Criciúma pode voltar a ser presencial a partir do mês de junho e você vai conferir também. Asilo São Vicente de Paulo está precisando de ajuda da comunidade. Município de Criciúma tem classificação A na capacidade de pagamento do Tesouro Nacional. Homeopatia tem sido uma grande aliada no auxílio de diversas doenças durante a pandemia. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Boa tarde, este é o Informe Região desta quinta-feira, dia 6 de maio de 2021. Quinta-feira chuvosa em todo o sul catarinense. E em reunião com deputados, a Secretaria de Saúde do Estado determinou que o mês de junho pode ser sim o pontapé inicial para a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com deficiência. O deputado Vicente Caro Preso, do PSDB, relatou na tribuna do Parlamento o resultado de uma reunião com a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, e com a presidente da Federação Catarinense das APAES, Alice Kirten. Uma das pautas discutidas no encontro foi a inclusão de pessoas com deficiência no grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19. O deputado afirmou que a previsão da Secretaria de Saúde é que a vacinação das pessoas com deficiência comece dentro de um mês. Nós temos uma boa previsão de até o final de maio, começo de junho, pelo quantitativo de vacinas disponíveis, nós podermos vacinar não apenas a clientela atendida pelas instituições, APAES, AMAS, mas também os funcionários que atendem essas pessoas. Então, é uma notícia importante, né, uma promissora, porque essa é parte da população desprotegida e mais exposta, portanto, à infecção pelo coronavírus. Na reunião, outro assunto tratado foi a escassez de medicamentos anestésicos para tratamento de pacientes com Covid-19 e a realização de cirurgias eletivas. Conforme o deputado, o gargalo atual não é mais a falta de leitos de UTI, mas sim a de sedativos. E principalmente aqui enalteço o papel dos médicos anestesiologistas que atuam no estado de Santa Catarina, pois eles têm feito verdadeiros milagres com as drogas disponíveis para realizar, muitas vezes, procedimentos e cirurgias, adaptando a antigos anestésicos disponíveis, e tem dado realmente lições de como fazer acontecer em solo catarinense e como atender, além da clientela do Covid, das pessoas que precisam, no grau máximo de necessidade, nas UTIs, também vários procedimentos médicos. Então, foi com preocupação que eu ouvi também, já tinha ouvido de médicos, de grupos de médicos, mas também ontem confirmado pela própria secretária estadual de saúde, Carmen Zanotto, que é uma preocupação que continua sendo, e por isso não são liberadas as cirurgias que envolvem o uso de drogas anestésicas, né, de anestesia geral. E a Secretaria de Agricultura do município de Criciúma já estuda a volta da presença da Feira da Agricultura Familiar nos arredores do Paço Municipal. A Feira da Agricultura Familiar do município de Criciúma está com atividades presenciais suspensas desde o começo da pandemia da Covid-19. Passado um ano sem a comercialização dos produtos no Paço Municipal, o projeto foi reavaliado e pode voltar a acontecer agora no mês de junho. Até vou fazer um históricozinho da feira, né, da Agricultura Familiar, que iniciou em 2018, aqui na frente do Paço Municipal, e algumas vezes eram feitos lá no Parque das Nações, né?
E devido à pandemia, então, a última que tivemos foi em março de 2019. Até então, até agora, não temos mais a feira presencial. Era para ter retornado no mês de março, né? Mas ouvindo nossos feirantes, acharam por bem ainda aguardar mais uns meses. E agora, com o pedido dos pessoal solicitando quando é que vai voltar a feirinha, e a gente tem ouvido, então, nossos feirantes, né? E na maioria deles são favoráveis a retornar à feira presencial, aqui no Paço Municipal, tomando todos os cuidados necessários na prevenção contra o Covid. Claro que a volta da feira está condicionada a todas as normas previstas no enfrentamento da Covid-19, uso de máscaras, álcool em gel, distanciamento, para que tudo seja vendido fresquinho, direto da roça. Com o uso de luvas também, para os consumidores apanharem os produtos, né? Álcool gel, máscara, distanciamento. E a equipe toda, né, da gerência estará ali ajudando na logística. Então pode vir tranquilo, né, que serão todos bem atendidos, né, e temos certeza que vai ser assim um retorno com muita expectativa, porque os próprios consumidores estão aguardando para adquirir seus produtos direto do campo, com qualidade e com preço. Os produtores, é claro, sentiram a falta dos valores que eram arrecadados com as vendas na feira, mas durante a pandemia investiram no sistema de delivery, a Feira da Agricultura Familiar Virtual, que continua normalmente mesmo com a volta da feira física. O delivery veio assim tentar ajudar um pouco na questão financeira e manter em exposição os produtos dos nossos agricultores familiares, que são verdadeiros guerreiros, né? Então, para não perder totalmente aquela receita, a gente continua semanalmente com a delivery. De segunda a quinta-feira se faz o pedido e se entrega na sexta e no sábado, né? É claro que baixou bastante o financeiro dos nossos agricultores. E esperamos, com a volta da feira, possa realmente restabelecer aquele equilíbrio financeiro no qual os nossos agricultores feirantes tinham todos os meses aqui com a feira. O Asilo São Vicente de Paulo continua precisando de ajuda da comunidade para manter as suas portas abertas. Por isso, lançou uma campanha junto à conta de luz da Celesc. E o Asilo São Vicente de Paulo continua em busca de ajuda da comunidade através agora de uma nova ação, uma ação junto à conta de luz para quem paga para a Celesc. E quem vai explicar para a gente é a Isamara, que é aqui gerente da captação de recursos do Asilo. Isamara, vocês estão então em busca de captar esses recursos através das contas de energia da Celesc. Como funciona? Isso, então as pessoas podem contribuir através da fatura de energia da Celesc, pessoa física a partir de R$5 e pessoa jurídica a partir de R$50. É bem simples. As pessoas fazem contato com o asilo, a gente encaminha um formulário, a pessoa preenche, assina, nos devolve, a gente encaminha para a Celesc e a partir do mês seguinte a Celesc começa a debitar na sua fatura aquele valor que você está contribuindo e automaticamente a Celesc repassa esse valor para o asilo. Desde o início dessa campanha, vocês têm notado que a adesão tem vindo de uma forma agradável ou não? Está muito pouquinho ainda? Isso, ainda está muito pouquinho, né? Todos os dias vem formulário, as pessoas ligam, né, para saber, enfim, mas ainda não está dentro do que a gente esperava. Nós temos uma meta, a nossa intenção é conseguir 2.000 pessoas que doem R$10 por mês e aí para que a gente consiga R$20 mil no mês. Então essa é a nossa meta, se as pessoas puderem contribuir, porque assim, ó, R$10 na fatura de energia você nem sente, né, que aquele valor está lá, só que para o asilo é muito importante. E vocês hoje, né, para a pessoa entender, para ela fazer essa adesão, como é que ela deve proceder? Isso, ela tem que entrar em contato com o asilo, ou pelas redes sociais, ou ligando para a gente, ou por e-mail, né, que a gente encaminha, ou vindo aqui pessoalmente, né, que a gente encaminha o formulário, a pessoa preenche, devolve e a gente encaminha para a Celesc. Fora essa parte deste tipo de contribuição, o asilo sempre recebe contribuições de empresas, de anônimos também, da sociedade em comum, na questão de alimentos, vocês sempre estão postando nas redes sociais. Mas hoje também tem uma necessidade específica, né, Isamara? São lençóis, isso, roupa de cama? Isso, neste momento nós estamos precisando de lençol de solteiro, né, de preferência com elástico, pode ser novo ou usado, porque o nosso estoque está meio limitado, né? Então, se as pessoas quiserem contribuir, né, doando o lençol de solteiro, novo ou em bom estado, nós estamos aceitando. Uma outra demanda que no inverno também vocês sempre precisam, hidratante de pele, né? Sim, isso está sempre nas nossas prioridades, né? A gente lança uma listinha de prioridades a cada 15 dias nas redes sociais e sempre que há necessidade desse produto, também o produto está lá nas prioridades.
Então tá certo. Obrigado pelas informações. Então, se você pode ajudar, tanto contribuindo aí com a conta de energia, né, ou 5 ou 10 reais, ligue aqui para o asilo, faça a sua inscrição, cadastro, como a Isamara disse, né, é bem pouquinho, você acaba nem sentindo na conta todo mês. E também, né, se você tiver um lençol em bom estado usado, ou então você empresário que possa fazer uma doação, o asilo está precisando. Com informações para o Informe Região, repórter Michele Veiga. A seguir, Criciúma tem capacidade A nas contas de pagamento do Tesouro Nacional. O governo de Criciúma recebeu classificação A na forma de pagamento das contas através do Tesouro Nacional. O governo de Criciúma foi reconhecido pelo controle de gastos, eficiência na aplicação de recursos públicos e planejamento no orçamento. E, com isso, atingiu a nota A em 3 indicadores de capacidade de pagamento, avaliados pela Secretaria do Tesouro Nacional. A conquista garante ao município buscar financiamento este ano de até 15% da receita corrente líquida no mercado brasileiro e internacional, possibilitando, assim, mais investimentos na cidade. A Secretaria do Tesouro Nacional estabeleceu 3 indicadores que formam a regra de ouro para acessar financiamento, seja de recursos nacionais, através da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, ou até mesmo recursos internacionais com o aval da União. Então, nesse caso, o município, que é o nosso caso especificamente, precisava atingir um índice mínimo nos seguintes indicadores: nível de endividamento, que pela lei o município pode chegar a 120%, nós ficamos em 39% de endividamento. A poupança corrente, que estabelece 3 níveis, acima de 90,1% é letra B e acima de 95,1% é letra C. Nós estamos com 88%, no caso, também enquadrados na letra A. Nós temos, por exemplo, tivemos em 2020 uma receita corrente de 811 milhões e uma despesa corrente de 716 milhões. Isso nos colocou em A. E por último, a regra principal, o indicador principal, que é o da liquidez, ou seja, para cada real de obrigações que nós fechamos o ano de 2020, nós dispunhamos de outros 3 em caixa. As avaliações de Criciúma na Capag vêm subindo desde 2017, conforme explica o secretário. Mesmo sendo um ano de pandemia, o município conseguiu segurar o caixa e deixar as contas em dia. Nós iniciamos aqui no ano 2017 pagando um passivo fantástico assim do exercício anterior. Nós pagamos mais de 180 milhões nos anos 2017 e 2018. A nossa letra era C, ou seja, chance zero de acesso ao financiamento. No ano 2018 começou o planejamento para buscar adequação nas contas do município para atingir esses 3 indicadores. No ano de 2019 já conseguimos a letra B, tínhamos um A e 2 Bs. Com esse conceito já foi acessível, né, um financiamento junto ao Fomplata de quase 18 milhões de dólares, e em 2020 finalmente veio a coroação, que foi o resultado do nosso esforço total na gestão dos recursos do município, e finalmente fechamos com o conceito A. O Copag é um composto pelos indicadores endividamento, poupança corrente e liquidez. Nos 3, Criciúma obteve nota máxima. Agora, com o conceito máximo, o município tenta manter o maior financiamento vigente, além de tentar outras formas de ingestão de valores.
Esse conceito era imprescindível para a gente dar continuidade na busca de um novo financiamento junto ao Fomplata, que a pretensão é de 25 milhões de dólares. Nós precisávamos atingir a letra A porque é pré-requisito para buscarmos que é o famoso CAPAG, né, que é a capacidade de pagamento. Ou seja, o município não oferece nenhum risco financeiro para o avalista, no caso a União, para a gente viabilizar o acesso a esses 25 milhões de dólares. Você sabia que a homeopatia pode te ajudar em diversas situações de saúde? Pois bem, depois da pandemia da Covid-19, a procura por esse tipo de medicamento tem aumentado nos consultórios. Mudanças comportamentais cada vez mais evidentes. Além da correria normal do dia a dia, diversas preocupações tomam conta da população, principalmente de um ano para cá, quando o mundo vive as dores da Covid-19. O isolamento e o distanciamento social causados pela pandemia do novo coronavírus têm afetado demais o emocional das pessoas, causando quadros de ansiedade, depressão e de pânico. Sentimentos que antes não eram motivos aparentes para tantas preocupações, atualmente têm levado cada vez mais pacientes aos consultórios médicos, inclusive em busca de tratamento alternativo, como a homeopatia, por exemplo. A homeopatia, ela funciona pelo efeito colateral, ou pelo efeito secundário. Vou dar um exemplo do maracujá. O chá de maracujá, as avós sabiam desde antigamente que ele é um remédio para insônia. Por quê? Porque o remédio realmente tem... O seu efeito mais importante é que, primeiro, ele causa uma insônia leve e depois, o efeito colateral, ele dá sonolência, ele dá sono. Então, a pessoa dorme com um chá de maracujá. Esse é o princípio da homeopatia. Então, você toma um remédio esperando esse efeito colateral, esse efeito secundário. Ainda de acordo com o especialista que é médico pediatra e há 2 meses passou a atender adultos também, neste período a procura por ajuda superou a expectativa. A partir disso que eu comecei a oferecer essa possibilidade de atendimento pela homeopatia em adultos, a gente percebe que a necessidade, a procura, ela é muito reprimida. Matsubara ainda fala da eficácia no tratamento das síndromes emocionais, principalmente porque o paciente não sente nenhum tipo de efeito colateral. Nós valorizamos tanto os sintomas mentais, os sintomas gerais, os sintomas locais. Por exemplo, você tem, na medicina tradicional, não se pergunta sobre sede, não se pergunta sobre suores, transpirações, e esses são dados importantes dentro da homeopatia. Além disso, muitas vezes, a avaliação do sintoma emocional, mental na alopatia, ela é muito superficial, enquanto que a homeopatia ela se aprofunda muito nesses sintomas, porque elas dão subsídios para que a gente consiga encontrar o remédio certo. Todo o tratamento, principalmente nestas situações, é feito por uma equipe multiprofissional. O tratamento homeopático sozinho, ele não tira uma pessoa de uma crise depressiva profunda. Você precisa do auxílio do médico psiquiatra, dos remédios alopáticos, você precisa da psicoterapia, da terapia psicológica, você precisa de muitas vezes de ajudas de outros profissionais, de multiprofissional, porque a homeopatia ela entra como uma associação junto com outras profissões para poder atender o paciente. Ela é multiprofissional. E amanhã é um dia decisivo aqui para o estado catarinense. Acontece o julgamento do impeachment do governador Carlos Moisés na situação dos respiradores. O julgamento do governador afastado Carlos Moisés do PSL no impeachment referente ao caso dos respiradores acontece nesta sexta-feira a partir das 9 horas da manhã. Na sessão de julgamento, os 5 deputados e 5 desembargadores que integram o tribunal vão decidir se Moisés cometeu crime de responsabilidade na compra com o pagamento antecipado dos 200 respiradores por 33 milhões de reais no ano passado. Os equipamentos nunca foram entregues ao Estado e não conseguiram recuperar o dinheiro. Se for considerado culpado por 7 dos 10 membros do tribunal, o governador perderá o cargo definitivamente. Caso seja inocentado, Moisés retorna ao comando do Poder Executivo. A sessão de julgamento terá início pela leitura dos pontos principais do processo. Após eventuais questões da ordem, o governador e os autores da denúncia poderão se manifestar por 30 minutos cada e, em seguida, ser interrogados pelo presidente do tribunal e pelos demais membros pela defesa e pela acusação.
Terminadas as manifestações, serão realizados os debates orais. Defesa da acusação poderão usar a palavra por até 90 minutos cada, com a possibilidade de réplica-tréplica para cada parte de 60 minutos. Encerrados os debates, o presidente do tribunal chamará 10 julgadores, um por um, para discutir o objetivo da acusação. Findadas as discussões, o presidente do tribunal apresentará o relatório resumido dos fundamentos da acusação e da defesa, bem como as provas para o início da votação. Se houver necessidade de esclarecimento, poderá ser concedida a vista coletiva aos julgadores, pelo prazo de 5 dias. Para que a votação ocorra, é necessário quórum mínimo de 2/3 do tribunal, 7 julgadores. Eles responderão com sim ou não se Moisés cometeu crime de responsabilidade no caso dos respiradores. Se não houver quórum, a sessão será suspensa e designada a uma nova data. Caso sim, pela condenação, receba pelo menos 7 votos, 2/3 dos julgadores, o governador será destituído do cargo e inabilitado para o exercício da função pública. Se Moisés for absolvido, ele retorna ao comando do Estado. O governador está afastado da chefia do Executivo desde 30 de março, em virtude da aprovação por 6-4 em sessão no dia 26 de março do relatório, que recomendou a instauração do inquérito do processo de impeachment no caso dos respiradores. A seguir, Criciúma marca 3 jogos treinos visando a preparação para a Série C do Campeonato Brasileiro. Novo comando técnico, o Criciúma Esporte Clube vai visando a preparação para o Campeonato Brasileiro da Série C. Por isso, marcou 3 jogos treinos. Agora, com a comissão técnica formada, o Criciúma, visando a preparação para as disputas do Campeonato Brasileiro da Série C e da terceira fase da Copa do Brasil, agendou 3 jogos treinos para o mês de maio. A próxima partida será quarta-feira, dia 12. O Tigre recebe o Sub-23 do Avaí. No dia 17, é a vez de enfrentar a equipe do Sub-23 do Grêmio. E no dia 21, os carvoeiros treinam contra o Tubarão. As atividades ocorrem às 3h30 da tarde no Centro de Treinamentos Antenor Angeloni. O próximo compromisso da equipe carvoeira, comandada pelo técnico Paulo Baier, será contra o Ituano, no estádio Heriberto Wilson, na estreia da Série C, que deve ocorrer no final de maio. Em seguida, o Tigre enfrenta o América Mineiro pela terceira fase da Copa do Brasil, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no início de junho. As datas dos confrontos serão confirmadas pela Confederação Brasileira de Futebol. E com essa notícia a gente encerra o Informe Região desta quinta-feira, dia 6 de maio. A todos vocês, uma boa noite.